Olha só, essa quarentena eu acho que no final vai me servir para alguma coisa, né? Já que eu tenho a desvantagem de não ter advogados, dinheiro, fazer procedimentos em caixa 2, né? Aqui na Itália chama Inero, né? E não é que o embuste teve a cara de pau de fazer vídeo e colocar o meu nome no título? Aí ele vai querer ele vai querer, né, através do meu nome, como vários canaizinhos pequenos, ganhar a mídia. Mas olha só, Emanuele Cookie, você está fazendo de discursos que no Brasil são considerados crimes, tá bom? Então, assim, eu vou pontuar cada falácia que você falou nesse vídeo. Você falou que você é maltratado, homem maltratado. Como eu já tinha antecipado, né, que você diz que eu até te dei facada e você sobreviveu. Gente, eu te dei uma facada mesmo. Gente, incrível. E como é que foi essa facada, né? Então, assim, você tem noção que a sua mentira é tão patológica que você está me acusando de uma facada? Sim, então, quem tirou a aliança? Né? A sua mãe? Dai, bagaça. Não tem matrimônio. Você tá metendo tudo em câmera. E dopo vai chiedere se eu continuo a lavorare. Ma cosa vuoi lavorare tu che non lavori un cazzo? Ma come non lavoro un cazzo? Lavori un cazzo, sei in questa faccia. Cosa vuoi lavorare? Sì, chiaro. Lavoro una secca. Chiaro. Non lavoro. Che tu che lavori. Ai, meu Deus. Tem que ter muita paciência. Di fare quello che voglio io, no. Bisogna litigare. È la mia macchina, il mio obiettivo, perché se sono obiettivo no, devi rompere il cazzo. Devi litigare. E io sono egoista. Sim, sei egoísta. Tu sei una bagacia. Ser egoísta, sim. Covarde ainda. Bisogno di... Ai, meu Deus. Quanto absurdo. Meu Deus do céu. Vedrai gli alunni come si denunciano. Non vedono l'uomo alla cazzo. Si la diga zanti le coglioni. Sim, chiaro. Chiaro? Meu Deus, que pessoa baixa. Da appena aperto, cazzo, che vogliono togliersi la diga zanti dalle spalle. Poverino. Poverini, mal sabem eles que tu odia brasiliano, que come com catupiry, come pizza com catupiry. Então, cadê as provas? Cadê a faca? Cadê... Eu quero que você me diga onde... Então, assim, gente, para você ver o nível da mentira, da manipulação. Gente, eu tenho que elencar que as mentiras são muitas, tá? Vamos em parte. Se você não tá entendendo, eu fui casada, mais ou menos, ainda tô, né, praticamente. Agora vai ser 10 anos. Eu conheci esse cidadão em 2019. Porque ele ia pro Brasil, ida e volta, é o clássico gringo, né? Ele aprendeu português, ele queria muito ser brasileiro, porque ele queria ser cantor de música brasileira. E para ele poder lançar o CD dele, que o nome dele artístico era no Brás, tá? Ele era um cantor que que morava ainda com os pais, mesmo já velho, e nunca trabalhou, tá? Ele que nunca trabalhou. Então, assim, eu vou mostrar uma coisa que ele nem sabe o que é, desconhece. Isso aqui se chama carteira de trabalho. Eu fiz com 15 anos de idade e ela tá toda preenchida, tá bom? Eu vou mostrar aqui, não sei se vocês conseguem ver, aonde eu trabalhei. Eu sempre trabalhei, tá bom? Então, assim, ao contrário dele, que ele não sabe o que é trabalhar, eu vou continuar afirmando isso. Esse homem, tá? Como ele queria tanto morar no Brasil, ele precisava achar uma otária que não fosse muito esperta.
para casar o mais rápido possível e ir para o Brasil lançar o CD dele. E em uma festa no Leblon, que eu estava ali trabalhando como hostess, tinha várias mulheres ali, mas toda mulher mais esperta, né? Mulher mais que está acostumada. Eu era aquela idiota. Então ele me escolheu. E em menos de um mês ele já queria casar no Brasil. Não conseguiu casar comigo no Brasil. Tá? Então ele me fez assinar um documento com a minha mãe, tem até o meu irmão de testemunha, e eu acreditando, né, porque eu até queria ficar noiva, foi tudo muito rápido, gente. Um comportamento típico de um relacionamento abusivo, porque ele precisa fazer tudo o mais rápido possível, porque senão o personagem não se sustenta. Mas já naquele início de relacionamento, ele já era agressivo. E ele agora, no canalzinho dele, medíocre, né, de 2.000 inscritos, ele agora quer lacrar. Porque agora ele tá puto. Porque agora tudo fechou. E ele não pode ficar usando os advogados dele para ficar fazendo narrativa. Ele mostra documentos ali que foram datados depois que ele saiu de casa. Ele está usando documentos que foram feitos pelos advogados dele. Ele entrou numa associação, né, de homens maltratados. O cara é tão esperto que ele conseguiu achar uma associação dos homens maltratados. Olha só, eu estou há quase 10 anos de convivência com ele. Eu isolada aqui na Itália. Ele quebrava tudo. E era ele maltratado, com o irmão aqui no lado. Ainda me acusou de que eu dei facada nele. Olha só, eu acho que ele virou o Bolsonaro, né? E sobreviveu, né? Então assim, me conta essa história da facada. Como é que você ficou? Quantos meses você ficou no hospital com a facada? E eu não fui presa? Criaram história que eu comia com a mão, criaram história que eu corria pelada com a faca na mão. Tudo por causa dessa casa que eu estou aqui. Realmente, esse apartamento aqui é um dos 30 apartamentos, eu vou mostrar aí na tela, é um dos 30 apartamentos que ele é dono. Então, o cara ficou milionário, eu estou num prédio, eu estou num apartamento grande que eu moro agora, vai fazer 10 anos. Você acha que eu vou pra rua? E sobre a questão lá que no acordo, não foi ele que quis, ele não queria dar nada. Aí a gente foi na audiência que tinha, sim, a juíza racista. Ela ficava perguntando onde estavam meus parentes no Brasil, por que eu não voltava para o Brasil. Aí eu fui tentar explicar o esquema da cidadania. Ele falou assim, então a gente vai tirar a sua cidadania. Ela falou isso. E ela ficou só dando voz para ele. Deve ser horrível, né? Vocês morar no meu mesmo prédio. Horrível é eu ter que ver ele trepando com a mulher aqui no lado, com a russa. A outra questão, ele falou, preconceito com a russa. Foi ele que me contou. Ele, depois que ficou com medo dessa denúncia aqui, ele decidiu cancelar e voltar atrás. A gente chegou até ficar junto, gente. Ele me manipulou no meu aniversário. E ele já estava com essa russa, tá? Então ele quis ficar com as duas ao mesmo tempo. Eu tenho foto do meu aniversário, ele veio aqui. Aí depois ele contou a história dessa russa. Ele disse que o marido dela era louco, que gostava de ficar vendo os dois juntos, que ele bateu no marido dela, né? Ela tem só 27 anos. E o cara vivia viajando. Eu vou deixar até a legenda aqui, espero que ela fique sabendo. E o cara, tá? Ele contou, o Emanuele contou, que só tá com ela porque é triste os dois. Os dois são tristes, ele contou. Que ele só fica com ela porque um ajuda o outro. Ele fica contando, né, daquilo que aconteceu com ele, comigo. Ele chora e ela ouve tudo, né? Mas eles dois é um casal triste porque ela é fria. Ela não tira a roupa na frente dele. Ele que contou. Eu não sabia. Como é que eu vou saber a origem da moça? Foi ele que contou. Ele é tão arrogante. Ele é tão arrogante que foi no Brasil e quis ir em todos os lugares que eu queria ir. E ele ficou brigando com todo mundo lá no Brasil, com os outros chefes, porque perguntavam, mas você é chefe de qual restaurante? E ele falava de Samba Cooking. E quando as pessoas buscavam, vinha o meu nome. Então, você é o quê? Você é chefe ou você é youtuber? Então, assim, ele é um fracassado, gente. E você acha realmente que um cara que fatura 80 mil euros por mês, que eu casei com ele, vou fazer agora 10 anos, e ele quer me jogar no meio da rua e a mulher lá, a juíza, ofereceu 10 mil euros, mas para eu ir pra rua daqui a 6 meses, e ele só daria os 10 mil depois que eu já estivesse fora de casa.
E eu não tenho como alugar casa, porque aqui na Itália, já que todo mundo é bonzinho, né? Eles não alugam para pessoas negras ou extracomunitárias, tá? Então, eu falei, me ajuda a fazer um contrato de aluguel em outro lugar, porque não adianta eu ter 10 mil e não ter lugar para ir, tá? Porque eu ainda tenho os meus móveis. Um lugar para dormir aqui, só uma cama, tá? É 600 euros por mês. Então, eu fiz os cálculos. Esses 10 mil eu vou gastar 2 mil, 3 mil euros para me mudar. Outros euros para colocar meus móveis no depósito. E, para piorar, eu vou ter que dormir numa cama que custa 600 euros por mês. Não vou ter espaço para trabalhar. Então, eu falei, gente, primeiro que daqui a 6 meses eu fazer isso tudo sem dinheiro, eu não tenho. Porque o trabalho que me aceitaram aqui na Itália é subemprego, como eu falei, trabalho não com busta paga, porque eles só dão subemprego para estrangeiros. Ainda mais com um que é dono de um prédio. O que custava ele oferecer um apartamento? Outra coisa, na época da separação, a juíza propôs de trocar. Eu ia pro apartamento que eu sempre quis, que é aquele pequenininho que ele tá, e ele ficar no grande. Ele não quis, por ciúme. E sabe o que ele fez? Ele reformou todo o apartamento, fez um estúdio, e fica nos apartamentos. Os outros apartamentos estão vazios. Por isso que ele acabou se ferrando, porque me deixando aqui, ele pensou, não, mas se eu deixo ela num apartamento menor e dou a possibilidade dela de pagar um aluguel, não, ela vai estar bem. Não quero ela bem. Eu quero que ela saia e vá pra rua. Entendeu? Então, assim, gente, é muito simples. Ele tentou entrar em contato comigo, me chamou pra ir pra conversar, eu fui no bar conversar com ele, eu aceitei o acordo dele, que era nem 10 mil, gente. Era só de ele me ajudar a achar um lugar pra morar e pagar a mudança. Até então eu sorri e falei, ok. Aí depois ele começou a falar de mim. Não, mas você tem que mudar, você tem que ser mais humilde. Mas, gente, peraí, o que isso tem a ver? A gente não tá mais juntos. Não me interessa a sua opinião a meu respeito. Ele começou a me mandar tomar no cu, a gritar. Aí não deu acordo. E na segunda vez que rolou acordo, ele quis me colocar uma dívida de 30 mil euros de todas as despesas de 10 anos que ele nunca quis pagar. Porque quem pagou foi as outras pessoas que moram aqui. Nem o irmão dele paga as despesas do prédio, porque o prédio é deles. Entendeu? Então, assim, gente, eu tenho foto, eu tenho áudio, eu tenho vídeo, porque eu sei que a palavra de uma mulher nunca vale, tá? E realmente tinha muita gente defendendo ele lá, e eu tive que mandar por mensagem dizendo, gente, esse cara me bate, esse cara me agrediu. E tem mulher e homem passando pano pra esse cara. Então, vou falar pra você, não dê ibope para um abusador, não dê palco para um homem abusador, porque se ele estivesse no Brasil, ele já estaria preso. Com a quantidade de provas e documentos que eu tenho, documentos datados de 10 anos atrás, não de 2 anos atrás, com os advogados dele. Ele entrou numa associaçãozinha, ele fez todo um teatro para não ter que pagar nada com o divórcio. É isso que está acontecendo. Ele está puto com essa pandemia, porque agora ele não pode me jogar na rua daqui a 2 meses. Para falar a verdade, ele queria que eu estivesse na rua em março. E ele está puto porque eu publico o vídeo. Então é tudo uma inveja, um ciúme, porque eu continuei e ele não. É isso, pessoas. Eu ainda não consegui ouvir tudo, eu não sou muito boa nisso. Ela fala que não tem advogados. Não tenho. Ela teve 4 advogados. Gratuitos. E o primeiro, não foi 4, né? Foi 4. O primeiro, tá? Era um contato brasileiro, o cara virou fã dele. E detalhe, esse advogado, ele era casado com uma mulher brasileira negra, 20 anos mais nova do que ele, que ela não podia nem soltar o cabelo. Eu fui descobrir depois. O cara me atrapalhou, o primeiro advogado, que quis fazer de graça, mas não me deixou denunciar o Emanuele nas vezes que ele vinha aqui me bater. Porque no primeiro ano ele voltava aqui, ele ainda tinha a chave do apartamento e me agredia. E ele dizia, não faz nada. Não me ajudou. O segundo advogado foi o único que fez alguma coisa. Mesmo assim, era uma mulher branca, italiana, loura, que perguntava por que eu não voltava para o meu país. Eu falei, olha gente, já se passaram 10 anos, eu não tenho lugar para ir, não tenho trabalho, então como é que eu vou fazer? Ela conseguiu, né, resolver a questão do outro processo, porque esse filho da mãe aqui me colocou em 3 processos, tá? Tudo gratuito. E ela conseguiu, foi nessa época que anulou aquele processo penal que ele estava tentando me acusar, né?
falando, inventando essa história para colocar culpa de que ele tem atestado, que ele foi agredido. Gente, você acha que se ele realmente sofresse agressão minha, eu não já estaria presa? A família dele já não teria provas, já não teria me tirado? Mas não. Ele usou essa narrativa para não ter que assumir responsabilidade nenhuma na separação. Tá? O primeiro, era 2017, ela despediu depois de meses, porque não estava mais gostando de como ela trabalhasse. Claro, tirei ele, eu falei. Ele não me ajudou em nada, ele não fez nada. Um machista. Tirei mesmo. Ah, tá rico? Ganhou herança? Gente, você não tá entendendo. Ele não precisa nem mais trabalhar, gente. São 80 mil euros por mês. Eu tenho aqui todos os documentos. Tá bom? Então, assim, ele não pode fazer isso. Ele tá mentindo, gente. Ele quis ficar ali. Porque ele quer me ver na rua. Tá? Então, pelas pessoas que estão seguindo ela, tenho há 3 anos ameaça de morte. Mentira. De quem, gente? Nas minhas páginas. Gente, ele tá na Itália. A gente tá na Itália, gente. Ameaça de quê? Ele não me permitiu nem de ter amigo aqui na Itália. Ameaça de quê, gente? O cara tá a milhares de quilômetros. Que falácia é essa, gente? Asseguração. O prédio, tudo era intestado ao pai, mas a gestão era dos filhos. Tanto que eu tenho aqui todos os documentos de gestão do prédio. Tá bom? Eu tenho aqui os consumos, eu tenho tudo. É de 60 a 80 mil euros por mês. Um aluguel de cada apartamento são 2 mil euros. E ele diz que na separação, olha só, gente, quando aconteceu a separação, ele abandonou todos os alunos, então eu tive que devolver o dinheiro do curso para todo mundo. E além disso, eu tinha uma despesa de quase 1.000 euros de online. A conta de luz levou meses para baixar. Era 400 euros por mês, por causa das gravações ao vivo. Eu pagava, os custos com o portal era de 300 a 400 euros com o portal de gastronomia. E ele vivia dizendo que o portal era meu, que o projeto era meu. Outra falácia, a registração da marca e o uso dos meus vídeos. Emanuele, desde 2017... todos os meus conteúdos, marca, logo, estão protegidos com copyright. Você não tem direito de ficar usando a minha criação artística. A cara é sua, mas o conteúdo foi produzido por mim. E você não tem esse direito. Outra questão, ele, safado, né? Porque foi eu que paguei. Eu fui lá, não falava italiano, confiei nele e paguei. Dei o dinheiro na mão dele, eu estava no lado dele, para registrar a marca Samba Cooking. Sabe o que o filho da mãe fez? Ele pegou e colocou o nome dele embaixo, né? Mas, Emanuele, você tentou manipular, mas você registrou apenas o nome, Samba Cooking, não a marca. A marca está protegida com copyright, então você não pode mais ficar fazendo fotinha aí no jornal usando o logo Samba Cooking, tá? Porque eu que criei, eu que tenho formação em web designer, fui eu que desenhei o logo, fui eu que criei os vídeos. Então você não tem direito de ficar usando conteúdo protegido por copyright. Então eu vou mostrar aí o documento de copyright, tá? Para ele se ligar que ele não pode ficar usando. E eu vou pedir para que todos os meus seguidores denunciem o canal dele até derrubar, se ele continuar publicando vídeos protegidos com copyright, tá bom? Outra questão, ele diz que tem documentos, né? Olha, meu querido, como eu falei no outro vídeo, o meu documento é mais antigo, ele é datado de 2011, quando você tentou me matar. E eu fui encaminhada, levada para o hospital. Então, esse documento eu tenho. Eu também tenho um documento que você fez, porque a empresa é sua, Imobiliária Vitorina, Corso Genova, tá? A Imobiliária Vitorina é eles, é Emanuele Cooking, tá? A imobiliária é eles. Eles não colocam o nome deles, mas é Emanuele Cooking. Então, tá tudo intestado no nome dele. O que diz a lei italiana, né? É dele a responsabilidade. E mesmo assim, eles, na lei, não poderiam fazer isso, porque é ilegal. Porque eles estão roubando dos outros que estão pagando aluguel. Porque eles são anos que não pagam condomínio, são anos que eles não pagam despesa. E depois, olha o que ele fez. Ele saiu de casa, uma semana depois, foi lá
na funcionária dele e tirou o contrato para me deixar em situação ilegal aqui, tá? Ele saiu e ficou me ameaçando com a polícia. O apartamento é dele, o prédio é dele e dos outros 2 irmãos, tá bom? Além disso, não só o prédio, como também tem restaurante, lavanderia. Você sabe, né? Tem aquela história do famoso da confeitaria, todas essas coisas. Eu também eu deixei salvo fotos, tá? Das agressões, mas eu me encaminhava por um e-mail escondido. Toda vez que ele me agredia, eu fazia fotos, tá bom? E eu tenho áudio também. Das conversas, das coisas que ele fazia comigo. Per dirti che veramente sei pazzesca, sei una cosa veramente non capisci un cazzo, però va bene, io adesso avevo parlato col commercialista proprio perché le cose si risolvono non incolpando gli altri. Então, ele me xingava, me humilhava, porque eu ficava pedindo para ele regularizar a situação com o comercialista. E ele falava que eu não entendia nada, que eu era burra, que eu era egoísta, que eu só penso em mim, que só penso em trabalho, essas coisas. Vou continuar. Comunque, va bene, io avevo trovato una soluzione, perché dato che mi dai sempre la colpa di quello che faccio, va benissimo, continua a tritare il cazzo, sei fantastica, così hai veramente un modo di aiutare, dal tuo cazzo di letto sdraiata a non fare un cazzo, sei bravissima, brava, complimenti, continua così, se sei a posto con la tua coscienza ti troverai benissimo con Lucifero all'inferno, perché sei così. E ele, tudo porque eu pedi para ele regularizar e não falsificar as minhas faturas. Ele não pagou nada para mim, ele não pagou nenhum comercialista. Ele, em 2017, fez uma declaração de renda sem o meu consentimento, sem eu saber, e me mandou com 000 para tentar disfarçar a partida IVA. Lembrando que, eu vou mostrar aí na tela, tem um restaurante, tá, que ele trabalhou, que está cobrando 5.000 euros das faturas que ele fez ilegal. Então eu vou mostrar aí na tela o documento do advogado do restaurante pelos documentos falsos. Ele diz que eu faço nojo, que eu faço esquifo, tudo por causa dessa fatura, porque eu chorava pedindo para ele resolver isso, porque é algo que vai me prejudicar a vida inteira. E ele não resolve. E foi incluído isso no acordo de separação. E ele não está tendo coragem de fechar essa partita IVA. Porque nenhum comercialista está querendo fechar. Porque é totalmente irregular o que ele fez. In un momento così você pensa no trabalho. Você só pensa nisso. E faz o teu schifo. Veramente. Grazie. Eu te ringrazio sempre. Que Deus te dê todo aquele que eu te dei em dobro, né? Porque realmente... eu te dei tudo, te dei muito, te dei pra caralho. Não, você só me deu paulada. Você só me tratou como sua empregada, sua escrava, tá? Você abusou muito de mim. Muito, não pouco. Demais, tá? E não para por aí. Então, vou tentar resumir. Não existe essa coisa de homem maltratado. Ele é um homem, tá? Segundo, quem estava isolado aqui era eu, sem telefone, sem família, sem proteção. Terceiro, quem tem uma denúncia de maltratamento sou eu, de 2011. Então não adianta você sair de casa e fazer a narrativa de que você era maltratado se eu em 2011 já tinha te denunciado, mas eu escondi, eu não contei pra você, né? Então, infelizmente em 2011 não existia ainda a lei de feminicídio, foi em 2012. Mas os homens que me atenderam lá na delegacia, porque aqui não tem lei Maria da Penha, não tem delegacia da mulher, eles passaram pano, tá? Porque agora, na lei de 2012 de feminicídio, eles deveriam vir e acompanhar o meu caso, vir aqui em casa, me dar um lugar para ficar, exigir que ele ficasse longe de mim. Aqui tá todos os documentos das empresas, tá? Que eu mostro que realmente, agora se chama Estúdio Gasparro, tá? E agora dividiram. Então, a propriedade é dividida. Agora tem Emanuele, dono de uma parte, e a outra parte é Cook Laura e Cook Vitória, tá? Tá tudo aqui. Eles têm um faturamento, como eu repeti, de 60, 80 mil.
E a Emanuele tá querendo, e disse que me deu 200 euros. Eu com 200 euros não conseguia nem pagar a conta de luz nessa casa. Porque, como ele falou, é grande. E segundo, que ele saiu de casa deixando tudo, as dívidas, para trás. Então, eu tive que pagar a conta de luz de 400. Vários meses pagando 400 de luz. Outra falácia é de que, eu tive que sair de casa, eu sou vítima. Não! Quando ele me agredia, me batia, eu dizia para ele não voltar para casa. E ele ficava revoltado, porque ele dizia que a casa era dele, o prédio era dele. No, non sono discontrollato, sono arrabbiato, perché sono stato privato di tante cose durante questi mesi, anche della mia casa. Tu sei stata privata di me, io sono stato privato della mia casa. Né? Então, assim, ele me desenha como uma mulher agressiva, né? Olha só, olha, Emanuele, posso falar para você? Todas as vezes que você me chutava, me cuspia, nos primeiros anos, realmente, gente, eu só chorava. Só chorava. Depois eu tentei de todas as formas, eu me escondia embaixo da mesa, eu trancava as portas, mas sabe o que ele fez? Além de murrar a porta, ele é tão mau caráter que ele murrou a porta com a mão e foi lá no hospital dizer que foi causado por mim. O punho dele, ele quebrou a porta com a mão, porque eu me tranquei no quarto. Então, depois disso também, ele retirou todas as chaves de todos os cômodos. Então, eu vou mostrar para você, no apartamento aqui, as marcas que tem. A marca da porta quebrada, pelo murro dele, é já segundo murro, porque ele deu o primeiro murro na casa do pai dele. Ele me fez me ajoelhar e pedir perdão, né? Então, assim, já que ele estava jogando, tá abrindo, eu vou abrir tudo. Beleza? Então, senta aí. E eu vou mostrar para vocês as marcas que tem nessa casa aqui, de todas as agressões que ele fazia. Ele quebrava tudo. Tá? Ele já quebrou o banheiro inteiro. Eu já chamei a polícia lá no Brasil e os vizinhos avisaram, ele fugiu. Então, assim, gente, posso falar para você, se eu realmente tivesse feito alguma coisa com esse homem, ele iria, na hora, me colocar na cadeia. A família inteira, porque eles não estavam vendo a hora de fazer isso. Então, o que aconteceu? Ele construiu tudo isso, toda essa narrativa, nos anos de casamento. Só que faltava uma coisa. Eu, não sendo cidadã italiana, ele não ia conseguir me jogar na justiça. Então, ele me colocou como cidadã italiana, foi numa ONG, né, de homens maltratados e criou a narrativa de que ele que era maltratado e que eu teria que ter a culpa da separação para que ele não pagasse nada. Segunda questão. Ele ligou para todos os amigos, até para o nosso padrinho de casamento, que era um brasileiro, que, por sorte, ele não conseguiu vir, mas ele me ligou e contou. Ele contou, há também outras pessoas que eu não vou citar porque são pessoas que ele pode prejudicar, contou que o Emanuele entrou em contato com todo mundo, pedindo para ir lá no lugar e criar histórias sobre mim. Então, criaram história que eu comia com a mão, criaram história que eu corria pelada com a faca na mão. Tudo por causa dessa casa que eu estou aqui. Realmente, esse apartamento aqui é um dos 30 apartamentos, eu vou mostrar aí na tela, é um dos 30 apartamentos que ele é dono, ele e os irmãos, porque agora o pai não está mais, então ele é um dos donos do prédio. E ele usa a narrativa dizendo que são 2 anos que eu estou pagando as despesas. Não, são 10 anos que eu moro aqui, vai fazer 10 anos que eu moro aqui, e nunca pagamos nada, nem o irmão dele. Por quê? Do irmão, do pai, do tio falecido. Então, eles, como eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui vários documentos, tá? De gestão do prédio. Então, em média, eles têm um faturamento de 60 a 80 mil euros por mês. Ele não declara nada. Aqui na Itália, para não pagar impostos, ele tira o nome dele de tudo. Eu sou com a russa. Foi ele que me contou. Ele, depois que ficou com medo dessa denúncia aqui, ele decidiu cancelar e voltar atrás. A gente chegou até ficar junto, gente. Ele me manipulou no meu aniversário. E ele já estava com essa russa. Tá? Então ele quis ficar com as duas ao mesmo tempo. Eu tenho foto do meu aniversário, ele veio aqui. Aí depois ele contou a história dessa russa. Ele disse que o marido dela era louco, que gostava de ficar vendo os dois juntos, que ele bateu no marido dela, né? Ela tem só 27 anos. E o cara vivia viajando. Eu vou deixar até a legenda aqui, espero que ela fique sabendo. E
O cara, tá? Ele contou, o Emanuele contou, que só tá com ela porque é triste os dois. Os dois são tristes, ele contou. Que ele só fica com ela porque um ajuda o outro. Ele fica contando, né, daquilo que aconteceu com ele, comigo. Ele chora e ela ouve tudo, né? Mas eles dois é um casal triste porque ela é fria. Ela não tira a roupa na frente dele. Ele que contou. Eu não sabia. E como é que eu vou saber a origem da moça? Foi ele que contou. Ele é tão arrogante. Ele é tão arrogante que foi no Brasil e quis ir em todos os lugares que eu queria ir. E ele ficou brigando com todo mundo lá no Brasil, com os outros chefes, porque perguntava, mas você é chefe de qual restaurante? E ele falava de Samba Cooking. E quando as pessoas buscavam, vinha o meu nome. Então, você é o quê? Você é chefe ou você é youtuber? Então, assim, ele é um fracassado, gente.